Meu nome é Carolina Nossetti, mais uma vez aqui no curso do nosso querido Padre Ticão, em colaboração com a Unifesp. Eu vou falar um pouquinho para vocês do meu background em breve, mas queria dizer que eu estou muito grata pela presença de todos vocês, do empenho em estudar, do empenho em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E vou trazer um pouquinho da minha experiência clínica do dia a dia, com os meus pacientes, e como a cannabis pode impactar na vida de vocês, de quem vocês cuidam. Então, vou dividir essa aula em antes e depois da prescrição, o que fazer antes e o que fazer depois da prescrição. Queria deixar aqui uma informação com relação ao PL 399. Estamos com uma dificuldade de avanço nessa pauta e gostaria de pedir a colaboração de vocês para apoiar o PL 399 nas suas redes sociais, liderado essa comissão especial que escreveu o PL, é liderada pelo Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, como presidente dessa comissão, e o relator é o Dr. Luciano Dutti, que é médico, e eles estão fazendo um trabalho muito sério com relação ao PL. E hoje é um dia muito especial para gravar essa aula, que é o dia do aniversário do Padre Ticão. É claro que todos nós estamos com muitas saudades dele e ainda absorvendo tudo o que aconteceu, mas a gente precisa ter foco em seguir a missão dele, levar o legado dele para mais pessoas. Então, essa aula foi muito com base em muitas coisas que a gente conversava, muitas das coisas que o Padre Ticão acredita. Então, é uma homenagem aí nesse dia tão especial, que é o dia do aniversário dele. Bom, estamos aqui no 5º curso, a minha 3ª aula, muito orgulho de estar nessa equipe, Gabi e Fernando, toda a equipe, que são tão dedicados na operacionalização desse curso e na produção. Então, como eu mencionei, a aula é sobre o antes e depois da prescrição, está aqui minha rede social, no Instagram, lá eu sempre que posto informações científicas, na minha Linktree tem alguns dos materiais que eu vou apresentar aqui para vocês. Fundei 2 entidades, uma de educação, que é a Intercan, e uma é a Interdoc, que é o meu consultório. Tive a honra de aceitar, algumas semanas atrás, ser coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Canabinoide. Essa equipe tem muita disposição de ajudar os brasileiros em educação. Fiz o meu Revalida americano, que é a obtenção da certificação em CFMG, sou membro de algumas entidades e sou uma das speakers do Cannabis Education Guild, que é uma entidade canadense. Dei aula em algumas pós-graduações diferentes, mas vou voltar um pouquinho. A minha história com essa parte de bem-estar, qualidade de vida, começou num trabalho que eu desenvolvi durante a minha faculdade de medicina, que era desenvolvimento de produtos com base em frutas da Amazônia, com outras frutas, não só açaí, e o impacto que isso causava, impacto positivo que esse tipo de alimento nutracêutico, são comidas com potencial terapêutico, tinham na vida dos pacientes. Fiquei quase 10 anos nos Estados Unidos, foi no meio do percurso, quando eu estava fazendo meu Revalida, essa é uma foto desse período, que eu não conseguia mais comer e dormir, eram 14, 15 horas por dia. Eu comecei a buscar uma solução, encontrei uma solução que era um remédio para dormir, que chama Zoften, que funcionou muito bem, que é o Stronox aqui no Brasil, mas funcionou tão bem que eu fiquei preocupada de tomar a segunda vez, fiquei achando que o risco de uma dependência química era grande. Então, comecei a buscar uma outra opção e um colega médico mencionou para mim sobre cannabis medicinal. Eu não conhecia nada sobre essa possibilidade terapêutica, vi o impacto que causava e comecei a me dedicar a estudar mais. Isso em 2012 e logo em 2013 eu já estava me dedicando a maioria do meu tempo, pelo menos 80% em 2013 para isso, para esse estudo e desenvolvimento. Percebi logo no começo do meu estudo que a cannabis não é um desafio de ciência, é um desafio de comunicação. Como eu tinha uma experiência anterior em comunicação e desenvolvimento de produto,
tentei trazer meu conhecimento para melhorar o acesso das pessoas. Ninguém falava com médico, eu ainda morava em Nova York nessa época, me mudei para Los Angeles, onde eu morei 2 anos e meio, tanto fazendo desenvolvimento de produto, como outras partes de consultoria técnica. Então, qual semente colocar no solo, formas de extração, desenvolvimento de produto, visitação médica. Esse foi um pouco do trabalho que eu desenvolvi lá. E lancei uma marca de comestíveis, que era a OM, Organic Holistic Medicine. Eu deixei essa empresa para focar mais na parte de desenvolvimento de produto, mas foi um projeto muito interessante que eu gostei muito de trabalhar. A gente tinha trufas para diferentes intenções, com e sem cannabis. A gente trabalhava com eventos, em dispensários, era tudo feito à mão, orgânico, sem glúten, sem leite. A gente fez algumas ações sem cannabis, também nesse percurso. E eu voltei para o Brasil faz uns 3 anos e meio, mais ou menos, quando eu comecei a me envolver, além da consultoria técnica e educação, também na parte de advocacy, e voltei a atender. Também tive a grande honra de trabalhar com a equipe, com a senadora Mara Gabrilli e sua equipe, no desenvolvimento desse material, que contou com dados do Data Senado, e, além de mim, na parte de consultoria técnica, também contou com o apoio do Dr. Renato Fileb, da Unifesp. Alguns dos potenciais que eu vejo na minha prática clínica estão descritos aqui. Claro que tem uma grande lista, mas eu busquei sumarizar aqui o que eu vejo com mais frequência no meu consultório. Mas o potencial terapêutico o potencial de impacto é muito grande. Se a gente considerar só essas 5 indicações que estão aqui do lado, os 5 potenciais usos dos canabinoides, só os casos refratários, a gente já tem aqui quase 11 milhões de pacientes que poderiam ter sido beneficiados. Quando a gente fala com um paciente refratário, isso quer dizer que ele já tentou diferentes formas de cuidado e não conseguiu atingir seu objetivo. Então, a gente precisa prestar atenção nesse potencial. Com relação a esse slide, por que eu trouxe ele? Eu vejo que muitas vezes, quando a gente está fazendo cuidado com cannabis, a gente fica enxugando o gelo. Por quê? Porque os pacientes que querem usar a cannabis, normalmente, não todos, mas normalmente são pacientes refratários que já tentaram diferentes tipos de terapia, diferentes médicos, às vezes são polifarmácia, que é uma lista enorme de medicamentos alopáticos. E assim, a gente precisa entender que se a gente não estiver olhando esse paciente como um todo, ao invés de só olhar o controle do sintoma, a gente vai continuar enxugando o gelo. Então, um ponto inicial para a gente parar de enxugar gelo, bom, a gente precisa fazer tudo em conjunto. Eu vou falar para vocês já o que é tudo em conjunto. É com relação ao terreno biológico. Então, imagina, você tem um peixe nesse aquário e ele está com um tumor. Você pega esse peixe, lava ele, limpa ele, faz uma cirurgia nesse peixe, tira o tumor do peixe. Se a gente voltar esse peixe nesse aquário, dentro desse terreno biológico sujo, o que vai acontecer? O peixe vai voltar ao estado que ele estava antes. Então, para a gente entender, está na mesma página da necessidade da consideração do terreno biológico, diminuir a inflamação e fazer uma limpeza mesmo, trazer elementos naturais, trazer elementos que não sejam sintéticos. Então, esse biologista francês, Alexis, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, uma das pesquisas que ele fez, ele conseguiu fazer com que o coração de um embrião de uma galinha batesse 27 anos seguidos. Então, e como que nenhuma galinha viveu tanto tempo? O que ele fez para conseguir isso? Então, ele conseguiu fazer isso apenas trocando diariamente o líquido que alimentava o coração, provando assim que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde a célula vive. Ou seja, se as nossas células são dentro de uma água contaminada, isso é o terreno biológico, né? Então, é a mesma comparação. Então, a gente precisa ter essa consciência e sensibilidade de que não adianta a gente estar fazendo a cirurgia do peixe se a gente não está limpando a água do aquário.
para a gente não voltar à questão do enxugar o gelo. Então, eu trouxe algumas bases aqui para discussão. Uma delas é com relação à estratégia de planejamento, e eu trouxe alguns ensinamentos do livro A Arte da Guerra, não pelo estou querendo violência ou nada do gênero, mas é muito mais para trazer uma estrutura com relação à estratégia no cuidado à saúde, aprendizado com colegas, inclusive Padre Ticão, que tinha alguns desses pontos que eu vou mencionar aqui, como base do seu cuidado com quem estava próximo dele também, e aprendizados que eu obtive com os meus pacientes. Então, o primeiro ponto com relação a essa parte inicial de estratégia e planejamento, por que isso é necessário? Se a gente mudar a nossa saúde, ter qualidade de vida, melhorar sintomas, melhorar o seu bem-estar, não é uma tarefa fácil. Então, isso tem que ser encarado como um trabalho. Não vou falar uma guerra porque a gente não está querendo acabar com nada, mas é um trabalho que depende de estratégia e planejamento, além da execução que no final. A estratégia depende muito do entendimento das coisas. Então, buscar uma qualidade de vida vai demandar que o paciente busque por si só informações, que estude. Claro que o médico e a equipe de saúde podem orientar, mas é o paciente familiar e o cuidador que vão estar nessa liderança. Não tem como fazer uma estratégia de melhora de sua própria qualidade de vida sem um entendimento e sem um estudo anterior. Então, eu queria só clarificar isso, que é essencial que você tome as rédeas da sua vida, ou o cuidador e familiar tome as rédeas desse cuidado e se eduque e estruture. Qual que é a estratégia? Olha, a minha estratégia é que eu vou melhorar, vou tirar alimentos inflamatórios, vou fazer isso. Tá, qual que é o planejamento? Olha, eu vou retirar o glúten em 15 dias, depois eu vou retirar comidas industrializadas depois de X dias, vou introduzir vitamina X, Y, Z, você planeja, que não dá para fazer tudo de um dia para o outro, e depois você executa. Precisa ter esse cuidado, encarar isso com a complexidade que demanda esse tipo de mudança. Só a cannabis não resolve. Pode ser que dê certo? Pode ser uma sorte, assim, deu sorte de dar certo. Só a cannabis resolveu, mas está resolvendo efetivamente o desafio? Não, às vezes está lá, está tampando só com a peneira. Eu dei aqui a cannabis, parou de doer, agora eu não preciso parar de comer Big Mac, não preciso parar de comer comida industrializada, embutidos, porque agora eu já não estou com dor, mas aquilo você está mascarando com a cannabis, você não está resolvendo. A minha intenção aqui é buscar a causa e resolver o desafio, não ficar só enxugando gelo. E a primeira parte que diz aqui é do livro da Arte da Guerra. A vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. Isso é muito real. Não é fácil, fica tudo na mão do paciente, o médico, ele orienta, ele não está do lado, dentro de casa. Então, assim, se não está disposto a fazer concessões e fazer escolhas, eu acho que vale você considerar se você quer a cannabis na sua vida. Por quê? Senão você vai fazer um investimento. Pode ser que esse investimento não dê certo, porque você tem toda uma preparação antes, que a gente vai falar agora. Então, eu acho que é muito válido que você considere várias vezes antes de você fazer o uso dessa terapia. Você está disposto a mudar? Você está disposto a desistir de coisas que não fazem bem na sua vida? Você está disposto a enfrentar essas dificuldades e finalmente ter saúde na sua vida? Não ficar rodando 10 médicos, cada um sai com um papel diferente? Já cansou isso. O paciente já está cansado. Vai, pega o remédio, o papel, volta e não resolve. Então, assim, agora é hora de pegar a rédea e fazer. Então, com relação à convicção, vai dar certo. Eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Não se questione no meio do caminho. Será que eu quero isso para minha vida? Não, você tem que saber que qualidade de vida vai ser algo que você está, o seu objetivo. E assim, entender que vão ter dificuldades, racionalizar essas dificuldades e lembrar que todo desafio traz uma oportunidade do ladinho. Então, pensou em dificuldade, pensou em desafio, busca a oportunidade que aquilo ali está te dando.
talvez seja um aprendizado de ter mais paciência, de ter mais autocontrole, de ter uma maior consciência corporal com relação a outras ferramentas que você tem para lidar com esse desafio. Então, é isso. Não é fácil e tem que estar disposto, porque senão é muito difícil chegar lá. Então, um outro ensinamento é o seguinte: dos 5 elementos, nenhum é predominante. Das 4 estações, nenhuma dura para sempre. Os dias, uns são longos, outros curtos, a lua enche e mingua. Também, assim, são os períodos de uma guerra. Estou falando a palavra guerra, mas lembrando que é a luta diária para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo. São as nossas mudanças para a gente conseguir atingir nosso objetivo de ter uma qualidade de vida e mais saúde. Então, a gente tem que ter paciência com as coisas. Todo dia o sol vai nascer. Todo dia, se a gente ver o desafio e entender que é algo que vai passar e racionalizar isso, os desafios ficam um pouquinho mais fáceis de manejar. Então, se a gente sabe que a gente vai ter que ter paciência e esperança nesse processo, como estão escritos aqui, a hora que identificarmos que tem um desafio no caminho, você lembra, olha, das 4 estações, nenhuma dura para sempre. O dia vai começar a acabar. Então, a gente tem que ter essa consciência e a racionalização. E um ponto que eu acabei adiantando para vocês: no meio do caos, há sempre uma oportunidade. E o que eu gostaria de trazer com relação a isso, que aqui o desafio igual a oportunidade. Na minha equipe, a gente não fala a palavra problema, porque problema busca e ninguém resolve. Agora, um desafio, ele sempre traz uma oportunidade. Busque trazer essas questões semânticas para a sua vida do dia a dia, para você implementar essas coisas que eu estou trazendo. Então, identificou um desafio nosso, estou com um desafio hoje. Quais são as oportunidades que eu posso tirar desse desafio? E escreve, pensa nelas. Se você ficar pensando só no desafio, se você não sai do lugar. Então, viu que tem o desafio, você já identificou, não volta nele. Você vai agora partir para uma próxima fase, a próxima casinha, que é: eu vou gastar o meu tempo primeiro achando a oportunidade, a solução e a oportunidade. Então, é desafio, solução e oportunidade. Tá? Esses 3 sempre andam juntos. Um desafio, 3 soluções e oportunidade desse. Tá? Sempre com relação à solução, procurar uma solução boa, uma melhor e uma melhor ainda. Então, um novo caminho sempre há. Se a gente tem a mentalidade de identificar o problema, não ficar pensando nele, pensar na solução, a gente acha. A maioria das vezes a gente vai achar. E dentro dessas soluções, às vezes você vai achar uma oportunidade. E aí uma outra questão aqui é tomar distância. Olha pelo olhar do outro. Por que eu estou falando isso numa aula de cannabis? Porque não adianta o paciente usar melhor cannabis se ele não sabe lidar com os desafios do dia a dia dele. Ele tem que lidar com os estressores, os gatilhos que estão trazendo aquilo ali. Então, se você tem toda hora um desafio na sua vida, a hora que você tiver um desafio, toma uma distância, olha o lado do outro, anota, junta os dados, analisa o dado. Isso para tudo na sua vida. Por quê? Isso vai criar vai ser um exercício para você evitar de se incomodar com os desafios. Vai ser um desafio, você vai ficar agradecido que você sabe que lá já você vai achar uma oportunidade. Então, mudar a perspectiva que a gente vê as coisas. Não encarar o desafio como algo negativo. Então, por isso que está aqui, um olhar otimista. Você está tendo uma oportunidade de melhorar, você está tendo uma oportunidade de refletir sobre algo e que pode te ajudar mais para frente. Então, essa questão do meu mundo desabou, é isso. Você é seu próprio general. Tome agora a iniciativa, planeje e marche decidido para a vitória. Essa é uma questão que é muito central no cuidado do meu paciente. O meu paciente que manda, o meu paciente que escolhe o produto que ele quer. Ele que escolhe dentro das opções de acesso. Ele que toma a liderança. Eu estou aqui para ensinar, para orientar, eu e a equipe, a gente se dedica a esse cuidado, mas não tem como eu tomar decisão pelos outros. Eu não estou lá na casa dos pacientes.
Então, assim, uma outra questão é com relação à educação e a terceirização desse cuidado. Você deixa terceirizar a sua saúde para alguém que você não conhece, é uma coisa muito complicada. E você não sabe se o médico assistiu a aula de que comida inflamatória não é boa, ou que glúten inflama. A maioria de nós não assistiu essa aula, de que produto industrializado é ruim, que açúcar é veneno. A gente não teve essa aula na faculdade. Se você vai no médico, se você não questiona o que ele está passando, por que ele está passando, o que pode ter de efeitos colaterais e quanto tempo eu vou usar esse remédio, esse produto, se você não está fazendo essas perguntas, você não está sendo seu próprio general. Você tem que ser. Você tem que perguntar tudo. Chega em casa com a sua receita, olhe item por item no Google, pergunte se você não entendeu para a equipe, volte, ligue de novo, pergunte. É a sua saúde. Você tem que se preocupar, entender tudo o que está acontecendo e questione. Olha, doutor, eu vi aqui isso é verdade? Que é um approach também para falar com os médicos com relação ao uso da cannabis. Olha, doutor, estou aqui com esses estudos científicos, já ouviu falar de cannabis? Lidere, traga sugestões e perguntas para os seus médicos em profissionais de saúde. E aqui, passividade e reação. Só você é responsável pela sua vida. Você não pode ser responsável pelo que aconteceu com você, mas você é responsável por aquilo que faz com que aconteceu com você. Isso tudo é muito real. Então, primeiro, passividade e reação. É muito cultural a gente buscar um super-herói. É natural da cultura. Tá? A gente sempre está buscando alguém que vai vir responder e com uma varinha mágica resolver nossos problemas, nossos desafios. Isso não é assim que acontece. A gente precisa reagir às coisas. A gente não pode ficar na passividade esperando as soluções de saúde vir para a gente. Tá? Não pode. Você é o responsável pela sua vida. Ah, não, mas aconteceu, isso foi culpa do outro. Reflete, estressa esse tópico, entenda qual que é a sua carga de culpa nas coisas que aconteceram. Você realmente não pode ser responsável pelo que os outros fazem com você, mas você pode analisar, tanto pela sua perspectiva, quanto pela perspectiva do outro, o que é que aconteceu naquela sua situação, com o intuito, primeiro, de autoconhecimento, segundo, que isso não repita. Por que eu estou falando isso? Somos criaturas de hábito. Seres humanos, a gente tem hábitos e a gente repete eles. Então, se você perguntar para a sua mãe, ou para o seu tio, para o seu amigo, quem que é você, a chance deles falarem coisas parecidas é muito grande, tá? A gente repete esses comportamentos. Então, eu acho que é muito importante vocês analisarem isso. Aqui ele fala no final, né? Que a gente é responsável por aquilo que a gente faz com o que aconteceu com a gente. Aconteceu um desafio, o mundo desmoronou. Se a gente ficar ali com cara feia, chorando, não vai melhorar. A gente só vai estar... A lamentação e o olhar do problema, ao invés de olhar a solução, só faz com que a gente atrase o processo de achada da solução. Está perdendo tempo ali. Não perca esse tempo à toa. E isso vem também de uma outra questão plural, que é o vitimismo, que é o pior inimigo. Ah, o fulano, ah, o ciclano. Então, observe, questione seu paciente, observe quando eles estiverem mencionando da sua história clínica para vocês. Veja se a pessoa não está terceirizando, ao invés de entender qual que é a sua carga de responsabilidade nas coisas que acontecem. E chegar de desculpa. E aqui é aquela parte que eu falei, não terceirize a sua saúde. Não terceirize sua saúde. E vamos lá, por que isso tudo? A intenção aqui é buscar felicidade e bem-estar. Então, alegria e prazer como parte do cuidado em saúde. Como assim, parte do cuidado? É como tarefa. Você coloca na sua agenda. 8 horas eu vou fazer alguma coisa que me deixa feliz, 11h30 eu vou fazer alguma coisa que me deixa feliz, às 8h30 da noite você coloca na agenda. Agora, para você colocar na agenda, você tem que fazer uma reflexão do que é que te traz prazer, o que é que te traz alegria, e faça uma lista. Peça ao seu paciente fazer essa lista. Por quê? Se esse for o cerne do desafio, a pessoa não tem nenhuma felicidade na vida, o que adianta a gente dar cannabis? A pessoa vai tomar cannabis, aí é o horário que faz o efeito, ela tá bem. Aí passou o efeito, vai voltar?
Tem que entender o porquê que a pessoa não está achando prazer. E buscar a alegria, veja, isso é uma questão de autoconhecimento, isso a meditação guiada e a consciência corporal ajudam muito de prestar atenção no que a gente gosta e principalmente o que a gente não gosta. Por quê? Para identificar e sair de perto. Não vamos ficar dando muito em ponta de faca. Identificou com uma situação, um ambiente, não está te fazendo legal, não tem a mesma vibração que você, não tem o mesmo propósito de vida, não tem os mesmos valores, não fica ali patinando, não. Vai procurar outra coisa para você fazer, outro ambiente. Ah, mas é alguém do trabalho. Pois identifica ali se você não tem outro trabalho, se você não tem uma outra equipe que você possa trabalhar, se não tem uma forma de você achar um caminho do meio com isso, ou se não tem, se a vibe vai ser essa, se a energia vai ser essa, o propósito não é o seu, buscar ficar o menos impactado por essa energia do lugar e buscar pessoas que têm o mesmo propósito que você. Não gaste tempo ou energia sem necessidade, avalie se vale a pena o investimento. Tempo e dinheiro são investimento. Tempo, energia, são questões que a gente precisa, são investimentos e a gente precisa pensar neles. O dinheiro também, se você está investindo num tratamento, você está colocando dinheiro ali. Então, avalie as decisões da sua vida. Não faça as coisas de barrigada. Pense várias vezes antes de tomar decisão. E faça com que isso seja um hábito. Considerar se você tem algum controle sobre determinada situação antes de investir seu tempo. De novo, se você não tem um controle, você vai ficar macunando ali, você vai ficar pensando, tentando analisar, achar uma solução de um negócio que você não tem controle. O que adianta você ter a solução se o controle não está na sua mão? Exatamente para evitar de perder tempo. O que não tem solução, solucionado está. Isso quer dizer que é um exercício. Identificou um desafio, buscou a solução, não tem solução, não pensa nem no desafio nem na solução, vai pensar em outra coisa. Não tem solução. Não tem solução, está solucionado. Uma outra questão é resiliência. O que não é fácil quando a gente está doente, não é fácil no nosso dia a dia do trabalho, mas eu sugiro que se coloque na internet o que é resiliência, como buscar a resiliência, exercício de resiliência e a força da resiliência, porque a gente sendo resiliente, a gente consegue chegar mais longe com um bem-estar melhor, com uma felicidade maior, tá? Então, resiliência tem que fazer parte da nossa vida. Observar palavras e atitudes. De novo, palavras e atitudes têm força. Se a gente não está sabendo que toda hora a gente está falando coisa negativa, se a gente não observa nossas atitudes com relação às pessoas, como que eu falei com a pessoa? Qual que é o tom da minha voz? Eu olhei da onde? De cima, de baixo, do mesmo nível? Então a gente precisa ter essas reflexões para entender se não é a gente, se não somos nós os causadores desse desalinhamento de propósito ou de expectativas. Então, da gente fazer uma observação muito crítica do quanto as atitudes e as palavras que a gente coloca para fora impactam na nossa saúde. Viver no presente momento. A gente fica normalmente como se fosse um ratinho na rodinha, fica rodando ali e não sai do lugar. Principalmente em questões como ansiedade, insônia, transtorno do estresse pós-traumático. Então, viver no presente momento é um exercício que demora anos para aprender, mas é a gente se ligar a elementos do que está em torno da gente para a gente fazer uma terra ali, se aterrar naquele momento. Então, por exemplo, vai tomar o banho, não é para ficar pensando na reunião do depois do banho. Vai tomar o banho, sente a água cair no seu corpo, sente o cheiro do sabonete, escuta os passarinhos que estão cantando lá fora, veja a pressão do seu pé no chão. Vai lavar a louça, mesma coisa. Está lavando a louça, preste atenção na louça. Qual que é a textura do sabonete da minha mão? Qual que é a temperatura do lugar? Qual que é a textura do prato, a textura do sabonete, a textura da bucha. Então, observe elementos do seu redor para te trazer para aquele momento. E fica um pouquinho observando a temperatura da água, um pouquinho observando, sei lá, uns 30 segundos, 40, vocês vão identificar muito bem o tempo que precisa até que troque por um elemento novo. Não sofra por antecedência.
mais ou menos repetido das outras, não adianta, você vai gastar uma energia que você podia estar gastando estudando, você podia estar gastando buscando uma solução. Sofrer antes do tempo, não temos mais essa condição nem esse tempo. E busca informações e ferramentas, blogs de profissionais, aplicativos, etc. Então, se você tem um desafio, por exemplo, de viver no presente momento, ou fazer uma meditação guiada, vai procurar aplicativos diferentes que possam te ajudar, profissionais que entendam do assunto. Alinhamento de expectativa. Acho que isso é muito importante no relacionamento com o paciente, que é que a cannabis não é uma bala de prata. Ela não é um milagre da vida. Se a gente não mudar os pilares da nossa saúde, que já já eu vou falar quais são, a gente não vai sair do lugar, a gente vai enxugar gelo, a gente vai tapar o sol com a peneira, a gente pode até controlar temporariamente ou não um sintoma, um sinal, um sintoma ou outro. Mas a resolução depende da gente ir a fundo e da gente fazer mudança de hábito na nossa vida. Se não for isso, a gente não vai limpar nosso aquário. Uma questão aqui é com relação a efeitos e efeitos colaterais. A gente tem que saber diferenciar. A cannabis, se ela é usada certa, a sonolência não é um efeito colateral, é um efeito. Se eu uso ela com essa intenção, ela não vai ser um efeito colateral. E os efeitos colaterais são normalmente gerenciáveis, no sentido que a gente consegue evitar a maior parte desses efeitos colaterais, tendo uma posição conservadora quando a gente está desenvolvendo a estratégia terapêutica e observando, mantendo a consciência corporal ou mantendo a observação, no caso dos cuidadores e dos familiares. Uma outra questão é que nem todos os pacientes vão ter uma melhora com a cannabis. Então, a gente tem que logo avisar isso no começo do tratamento. Olha, não é para todo mundo, nem sempre é o primeiro, o segundo, o quinto produto, às vezes é o sexto, às vezes é uma vez por dia, às vezes é 5, o número de tomadas. Então, assim, sempre lembrar que não é, talvez não seja, mas talvez seja e vale a pena tentar, porque quando existe essa efetividade, o impacto é tão grande que vale a pena e tem que ter paciência. Você achar a dose certa não é fácil. Trazer aqui um pouco do PAM, pensamento, alimento e movimento, que são os pilares que eu mencionei para vocês. Eu adaptei isso do Dr. Pedro Chestats, que é um médico do Sul muito competente. Eu trouxe alguns elementos de outros colegas e de outras metodologias. Não é um método meu, mas eu sigo essa estrutura e eu tenho tido respostas muito positivas que eu não tinha antes. Todos os meus pacientes são crônicos, graves, refratários. Eu não atendo ninguém que não precise de cannabis. Então, eu comecei a perceber que se isso aqui, o PAN, não acontecesse, a gente não ia sair do lugar. Então, vamos lá. P de pensamento. Então, a gente tem que achar ferramentas e formas de ter uma saúde mental melhor, de ter uma resiliência maior, da gente ter ferramentas de como se fosse um reset, da gente conseguir parar e respirar e virar a chavinha do off. Olha, agora eu vou dar 5 minutos para minha cabeça, eu vou pensar em mim, vou sentir, escutar, sentir minha respiração. Isso também entra aqui a autoconhecimento, consciência corporal. Tá? Então, algumas das questões do pensamento, autoconhecimento e espiritualidade, não estou falando de religião, buscar a natureza, meditação guiada, viver no momento presente, sorria. No começo, pode ser que você não esteja com vontade de sorrir, você está com dor, você está cansado. Mas tudo que a gente repete o suficiente na nossa vida, o corpo acredita. Vamos usar isso para o bem, é uma lavagem cerebral do bem. Você está vendo que você está triste? Põe um sorrisão no rosto. Dá uma balançada, dança, olha, fale palavras de estímulo para você no espelho, até você sorrir. Procura uma piada, vídeo de cachorrinho, vídeo de gatinho, não sei, você tem que achar o que te faz sorrir. E use como colinha depois. Se você sabe que o vídeo do periquitinho verde cantando te faz sorrir, deixa numa caixinha da sua felicidade, ou que você estiver triste, você vai lá naquela pasta e você procura. No começo isso vai ser falso se você está triste. Mas você vai sorrindo, você vai buscando outras coisas, você vai ver que aquilo ali vai ficando mais natural e você vai acabar acreditando, e que bom, porque você vai absorver aquilo e você vai ficar feliz.
É só uma questão de mindset. Você tem que querer estar feliz. Achar que a felicidade vai vir, você está sentadinho, não vai vir assim, não. Você tem que ir atrás. Se você nasceu feliz, você é um sortudo. Boa parte das pessoas não nasceu feliz, sorridente. Boa parte das pessoas tem que buscar a felicidade. E uma outra questão aqui é o Ho'oponopono. Muitas pessoas passam por situações muito difíceis de vida, inclusive pacientes, por exemplo, com síndrome de estresse pós-traumático, pacientes que foram abusados, sofreram abuso. Então, eu acho que o Ho'oponopono é uma ferramenta, é do Havaí, tá? Uma técnica antiga do Havaí, milenar, e que repete, é um cordão de 108 contos, como se fosse um rosário, mas é aquele dos budistas, dos hindus, que tem 108 contos, e você repete esses contos, só um instante, você repete esses pontos, pode ter você em mente, tem que ter muita empatia com a gente mesmo nesse processo, ou alguém que te machucou, que está te incomodando ou te incomodou. Então você fala, por exemplo, no meu caso, Carolina, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Carolina, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Vai repetindo 108 vezes, não precisa repetir o nome da palavra, mas tem a palavra, a pessoa na sua cabeça, e no começo de novo. Você não quer falar que ama a pessoa me machucou, falar que eu amo a pessoa, mas olha, isso é um exercício aqui de gratidão, no final das contas. A base do Ho'oponopono é isso. E esse exercício de agradecimento e de amor entra no seu coração para tirar o peso de quem te machucou. Por quê? Você está com depressão, você está com ansiedade. Você toma cannabis, se você não resolveu o seu ódio, o seu desconforto do seu coração, você pode tomar a cannabis que você quiser, vai ficar aquilo ali. Então tem que ser algo no paralelo. Você está iniciando uma terapia com cannabis, que ajuda na plenitude, que ajuda a aceitar melhor as coisas. Já aproveita e traz o Ho'oponopono para você aceitar melhor as adversidades. Porque isso, com o tempo, você vai ver os desafios como algo maravilhoso, e ao invés de olhar pelos desafios por si só. Exercício de autoestima. Pessoas doentes têm dificuldade com autoestima. Agora, na pandemia, difícil alguém que não esteja um desafio de autoestima. Então, procure na internet exercícios de autoestima. Forme frases que você repita na frente do espelho. Olha, eu quero ser uma atleta intelectual. Pois vai lá, nossa, se você é a melhor atleta, nossa, quão intelectual você é, não sei, faça suas frases, o que você quer ser quando crescer, saiba o que você quer ser quando crescer, seu paciente também tem que saber, senão você não tem um objetivo claro de onde a gente vai chegar na nossa saúde, na vida pessoal, na vida profissional, a gente fica andando por aí sem rumo, que entra aqui nessa questão da busca do propósito. Veio aqui para quê? Eu vim aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É o meu propósito. Não importa se eu estou trabalhando no escritório, se eu estou fazendo a consultoria, se eu estou fazendo advocacy, isso aí é o meu propósito. Muda meu propósito. Não muda com o meu emprego, o meu propósito. Mas demorou muito para entender que era esse o meu propósito. Eu fiquei até, sei lá, quase antes da faculdade para entender que era isso que eu queria fazer da vida. Então, tem que estudar, tem que sentar como acho o meu propósito. E segue a missão, faz as análises, faz os exercícios, vê o que precisa fazer. Melhorar a cognição, tem o sudoku, tem outros exercícios. Diminuição de estressores. Como é que você diminui estressor? Você faz um alinhamento da sua carreira, faz uma análise da sua vida pessoal e das expectativas com amigos e familiares. Coloca tudo no papel, conversa com as pessoas, veja o que está te incomodando. Precisa aquilo ali? É o meu pai. Poxa, você não vai tirar seu pai da sua vida. O que você faz para aquilo ali melhorar? Vamos tentar sentar, achar o caminho do meio? Quais são os seus pontos? Qual que é o ponto da outra pessoa? Vai alinhando. Higiene do sono. Tem vários pontos de higiene do sono e eu estimulo vocês a buscarem, tá? Elementos outros além do que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, o quarto tem que estar escuro, até porque a produção de melatonina ela é influenciada pela luz. Então, se você está vendo um palmo na sua frente, é porque você está vendo demais. É porque está escuro, é porque não está escuro o suficiente.
Então, ou pode colocar uma faixinha no olho, ou pode colocar um blackout na janela, ou pode tampar a luzinha vermelha da televisão, ou colocar uma toalha debaixo da porta, mas, de preferência, com o menor número, a quantidade de ruído possível, escuro, evitar extremos de temperatura, ou muito quente ou muito frio. As pessoas aceitam melhor o frio de noite do que o calor na hora de dormir. Não ficar com tela 2 horas antes de dormir, com celular, televisão, você está estimulando seu cérebro, sua pineal, e não tem necessidade de você fazer isso quando você quer ter uma qualidade de sono boa. Não pode. Então, você vai deitar acelerado. E uma outra questão, tem um link que eu acho que vale a pena buscar, que é até uma pessoa do BBB, mas esquece que é do BBB, tá? Chama Auto-hipnose, do Pyong Lee. Eu não vou saber o nome dele, tá? Mas coloca auto-hipnose no YouTube, vocês vão ver vários vídeos. A gente precisa entrar com fluidez no sono, tá? Só tomar cannabis e não achar um jeito de você entrar, não apagar, mas entrar devagar no sono, o negócio não vai melhorar. A qualidade do sono não vai ter uma melhora efetiva. Então, é como se fosse essa auto-hipnose, é como se fosse uma meditação guiada. Ele vai falando, olha, pensa nisso, relaxa aquilo, para você aos poucos ir entrando no sono, tá? Essa é a intenção. Auto-hipnose, mas pode buscar qualquer outro que seja dessa linha. E uma ferramenta aqui que é de meditação guiada é o Headspace. Muitos executivos de alta performance do Vale do Silício usam. Então, alimento no PAN, o A do PAN, substituição de comidas pró-inflamatórias. Aqui, né, os principais, glúten, leite derivados, industrializados, embutidos e açúcar. Ah, mas eu tenho dor, eu sou de Minas. Meus pacientes mais difíceis são os pacientes de Minas. Ah, porque eu tô em Minas, de vez em quando eu vou comer. Pode, doutora, comer pão de queijo de vez em quando? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque a saúde é sua. Eu não vou doer mais ou menos se o meu paciente está comendo pão de queijo. Agora, se a pessoa quer melhorar, não tem como ficar fazendo concessão. Não tem meio. Ou você quer melhorar ou você não quer. E se você tem dor e você está comendo qualquer um desses pontos aqui, você está enxugando gelo. Você cansou ou não de ter dor? Você resolveu tomar as rédeas da sua saúde agora ou na semana que vem? Ou só um pouquinho, porque você está com vontade de comer pão de queijo? Acha um pão de mandioquinha. Acha um pão sem glúten de qualquer outra coisa. Vai buscando opções para você trazer da sua vida. Agora, achar que não vai tirar isso aqui e vai resolver desafios de doenças refratárias de longo prazo, eu não acredito. Eu não fico esperando também, não. Eu não fico esperando. Eu gostaria que todos os meus pacientes tivessem tudo que te incomoda eles é resolvido. Agora, eu não posso enganar os outros e falar que eu acho que vai melhorar. Pode ter sorte de melhorar. Olha, continua comendo glúten, leite, derivados de animais e açúcar embutido e resolveu. Poxa, um milagre. Que bom. Mas alinhamento de expectativa. Continua comendo. Isso aqui, eu não espero melhorar. Principalmente criança autista. Mãe de criança autista sabe quando a criança comeu um pão de queijo fora de casa. Então, acho que é válido a gente considerar. Claro que não é para ser sempre assim, e depende do que você tem. Você tem ansiedade, você controlou, você usou as ferramentas, você diminui sua inflamação. E uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você quer ter um dia de férias e você quer comer um pão de queijo, você comer uma pizza, obviamente a gente tem que ter flexibilidade. Agora, uma pessoa que está com dor, está com doença de Alzheimer, você tem que saber o que você quer, o que você quer com o seu paciente, o que o cuidador quer, melhorar ou não melhorar, ou fazer concessões. E aí vai ficar mais ou menos só o cuidado, tá? Como que a gente faz essas substituições? Leite, a gente pode usar leites vegetais, queijos veganos, sem caixinha Tetra Pak. Não adianta a gente tentar aqui melhorar a nossa saúde se um leite vegetal fica
sacolejando numa embalagem Tetra Pak na boleia do caminhão. Não vai. Aí não vai, porque a gente não vai estar tendo uma melhor resposta. Então, tem leite de amêndoa, de semente de girassol, leite de coco, o glúten, tem pão e massa sem glúten, açúcar e adoçante, não tem condição. Ah, mas e um adoçante natural? É processado? Stevia, é processado? Para ficar branquinho, transparente daquele jeito? Que tanto de processamento não passou? A gente está buscando aqui opções saudáveis e naturais, não industrializadas. Por mais que a origem seja natural, o processo é de industrialização. E aí que a gente vai buscar de alternativa? Agave, o agave é macerado, tá? É a flor da tequila, é bem grande, e o processo é macerado. E aí, outras opções, tâmaras, cacau. Pensar em índice glicêmico, por exemplo, o índice glicêmico do agave é cerca de 10, o do mel é 55. Então, a gente tem outros componentes ali bons para a saúde no agave também, mas observar o índice glicêmico das coisas. E aí, com relação ao leite, mas leite é ruim, e leite sem lactose, e leite... Não, isso aqui é comida de bezerro, não é nem comida de vaca. A gente não está preparado para isso, nosso corpo não está preparado para isso. Às vezes a gente nem sabe que tem a alergia ou intolerância, porque é subclínico, fica ali, depois de 2, 3 dias só que você vai ter alguma reação, e aí você não liga o Lé com Cré, e aquilo ali fica continuando na sua vida, e você fica continuando ingerindo uma comida inflamatória, a quantidade de CID, gente. Não tem condição da gente querer uma resposta boa na nossa vida com um alimento que tem um monte de CID. É alergia, é hipersensibilidade, é intolerância, não é só lactose, tem a caseína, que tem várias outras proteínas que a gente não está considerando. Então, assim, leite de vaca para bezerros. Acho que a gente tem que reavaliar muito, muito essa questão do leite. Só alguns estudos aí mostrando o risco de mortalidade relacionado ao leite, a promoção de células cancerígenas, a proteína do leite, a caseína, como promotor da proliferação, no caso de células cancerígenas de próstata, a correlação entre consumo diário de leite e derivados e alguns tipos de câncer, e aqui mencionando que produtos do leite podem ter um papel na prevalência e incidência de câncer de ovário, gastrointestinal e diabetes mellitus. Então, isso nem é novidade, mas vamos voltar aqui. Tem outros estudos, tá? Aqui ele fala assim, olha, que os resultados divergentes com relação ao tipo de produto de leite e da onde vem o cálcio, sugere que são outros componentes no leite, além da gordura e do cálcio, que aumentam o risco de câncer de próstata. Então, não é só a proteína do leite, não é só uma proteína do leite, são várias proteínas que têm seu papel ali. E aqui, ó, agave aqui tá 10, já fiz materiais que tá 5, tá? Mas vamos deixar entre 10 e 15. E por que não o mel? Porque o mel, ele tem aqui, ó, um índice glicêmico alto. E que a gente deve considerar na inclusão da dieta? Óleo de coco, óleo de linhaça, fibras solúveis, chia e linhaça são duas opções, principalmente quando você está comendo frutose. A gente não aprendeu na faculdade que suco de laranja é frutose, assim, num nível altíssimo, que não faz bem. Não é porque você está tomando um suco da fruta que você está fazendo bem para você. Não faz bem. Tá na natureza a frutose junto com a fibra. Tem motivo para estar aquilo ali. Então, se você está tomando leite, suco de laranja da fruta, achando que aquilo está te fazendo bem, não tá? Tudo em moderação. Você quer um prazer, de vez em quando, tomar um suquinho de laranja por prazer, tudo bem, mas não acho que aquilo ali está te fazendo bem.
Uma outra questão é, suco de uva integral pode? Não tem condição, gente, aquilo ali tem corante, aquilo ali tem conservante, não tem fruta que fica 2 dias fora de uma geladeira, numa garrafa, que fique bem, não tem suco da fruta de uva que é roxo daquele jeito, não tem. Tudo que tem conservante preservante, e nem sempre está na embalagem, a gente tem que pensar várias vezes, porque aquilo ali pode ser inflamatório. Então, frutose, doce, etc., sempre considerar a inclusão de fibras solúveis. Outra coisa que a gente vai sugerir aqui é a inclusão na dieta. Fermentados, pode ser kefir, pode ser kombucha, não é para dar açúcar para kombucha, não é para dar leite para kefir. Tem possibilidade de achar kombucha e kefir que seja de água, tá? Que não seja de leite, e excluir soja e embutidos industrializados da sua alimentação, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe da soja, mas assim, o impacto hormonal e no metabolismo é uma coisa muito absurda. É totalmente contra o consumo. Estratégia da dieta. Gente, mas o que eu vou comer agora? Você tirou tudo. Na realidade, eu substituí as coisas. Eu tirei 3, mencionei aqui para vocês o que é para tirar isso aqui. Agora, essa parte da estratégia é uma colinha para ficar mais fácil para vocês conseguirem implementar esse cuidado no paciente de vocês. Então, busque, por exemplo, receitas veganas na internet e inclua proteína quando preciso. Proteína vegetal à vontade, dependendo, claro, você tem que alinhar com o médico, porque tem questões renais e que podem influenciar, impactar nessa conduta ou não. Mas, de uma maneira geral, receita vegana com proteína, que pode ser uma proteína vegetal ou animal. Onde eu acho receita vegana? Vai no Instagram, coloca vegano, você vai ver um monte de página que tem receitas deliciosas. Aos poucos, a proteína animal vai ficando menos importante. À medida que seu paladar tá aceitando melhor o não industrializado, você vai ter mais prazer, você vai precisar menos de proteína animal. Eu acho que esse é um ponto principal aqui. Vegana, proteína. Tá. E o M do PAN, movimento. Então, idealmente, os pacientes fariam esse exercício HIIT, nem todos os pacientes vão conseguir fazer isso. Antes da gente passar por aqui, uma questão da estratégia também é a consideração de jejum intermitente. Tá? E aumentando as horas do jejum, tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, mas eu acho que vale a pena aqui na estratégia a gente considerar jejum intermitente. No movimento, essa estratégia HIIT é uma abordagem que envolve você quase chegar no seu limite, tá? É uma variabilidade em termos de intensidade, varia entre baixa e alta intensidade, você vai seguindo. Então, um exemplo que eu dou aqui para os meus pacientes que podem correr. A minha intenção sempre é que o paciente sue 20 minutos, 6 vezes por dia. Não precisa andar 1 hora, você precisa suar 20. Se você faz um exercício de 5 minutos, você começa a suar, conta no relógio 20, se você fez 25 minutos de exercício, você não precisa fazer o resto que seria investir, você investe esse tempo em outra coisa. Então, para os pacientes que têm a liberação do médico para correr e para fazer exercício de maior intensidade, eu sugiro a eles correr por 30 segundos, bem rápido, e caminhar por 2 minutos. Correr por 30 a 40 segundos e andar por 2 minutos, 2, 3 minutos, e vai variando. Às vezes, e é rápido, é aquele sprint, tá? Da corrida, não é a corridinha Cooper, não. É sprint intenso, é um estirão. Então, precisa ter tal período de descanso e adaptação quando necessário. Tem gente que não vai conseguir correr, tem gente que só vai conseguir alongar o braço sentado. Então, esse paciente não vai fazer o HIIT, ele vai alongar, ele vai mexer o braço. Porque não tenho roupinha da Lululemon, não tenho roupinha de não sei o quê. Não precisa, você vai com a roupa que você já está em casa, você vai dar voltas na sua mesa da cozinha. Mesa do jantar, roda, corre. Não precisa sair de casa para fazer acontecer. Não precisa de roupa, não precisa de tênis especial, só precisa da sua casa e da boa vontade.
Estratégia terapêutica. Tem vários guidelines diferentes com relação à estratégia terapêutica, mas eu vou trazer aqui a minha experiência do dia a dia, tá? Se eu tirei isso de algum lugar, eu vou falar para vocês, e se eu não tirei, já está subentendido aqui que é o que eu pratico. Não é o certo absoluto, não é o único que dá certo, cada colega vai ter a sua forma de proceder, mas eu vou trazer para vocês os elementos que eu uso aqui com a minha equipe para tomada de decisão. Tomada de decisão não só com relação à estratégia terapêutica, mas também com relação ao acompanhamento desse paciente, a gente faz o manejo terapêutico desse paciente. Então, primeira indicação versus vias de administração. A via de administração vai depender da indicação e do paciente. Então, por exemplo, um paciente com psoríase, ele vai poder fazer o uso de forma oral e o uso tópico. Um paciente com dor, pode ser que se beneficie do uso oral, mas que é uma dor oncológica e que só a forma vaporizada resolve. Essa é a via dele. Enfim, cada paciente vai ter uma forma diferente, alguns conseguem ter uma resposta melhor de uma forma, outras têm uma resposta melhor de outras, mas a gente tem que avaliar a via dependendo da necessidade e da praticidade. Esses dois componentes, esses dois parâmetros. Frequência. Normalmente eu escolho com base na praticidade. Então, se é uma criança, a criança não vai estar lá na hora do almoço, então eu deixo 2 tomadas. Por quê? Porque é mais complicado para a criança levar isso para a escola. Se 2 não é suficiente, se eu estou tentando aumentar uma dosagem e eu estou tendo sonolência, por exemplo, eu aumento o número de tomadas. Então, ao invés de 2, 3, tem paciente meu que usa 5 vezes por dia. Aos poucos ele vai tomando. Se ele tomasse tudo em 2 vezes, ele não conseguiria resolver. Ele ficaria com sonolência e eu não conseguiria atingir a dose que eu estou buscando para ter um alívio. Vamos lá. Quadro crônico versus agudo e manutenção versus resgate. Então, manutenção quando mais ou menos a estrutura de quando a gente está fazendo um tratamento de asma. Você tem um produto que se toma 2 ou 3 vezes por dia e uma bombinha que é o resgate a hora que aperta, a hora que tem uma crise. Então, o princípio é o mesmo. Se o paciente não agudiza, se o paciente não tem crise, se o paciente não tem picos de piora dos seus sintomas, ele não agudiza. Então, ele vai usar 2 ou 3 vezes por dia. Se é um paciente que tem picos de dor, picos de ansiedade, crises convulsivas ou qualquer piora no meio do processo, a gente considera que esse é um paciente que agudiza e que vale a pena ter um resgate. O que é um resgate? É um produto que age mais rápido. Tem paciente que usa o vaporizado como resgate, tem paciente que usa o spray da Abrace intranasal como resgate, tem paciente que usa produto lipossomal, tem paciente que usa produto de nanotecnologia, tem algumas formas, mas a intenção é achar produtos que ajam de uma forma rápida. Interação medicamentosa, tem que olhar as vias de metabolização dos medicamentos, produtos que o paciente está usando, e o acompanhamento terapêutico, que depende de monitorar e ajustar. Então, produto de manutenção 2 ou 3 vezes por dia, e o produto de resgate funciona mais rápido e é usado só se necessário. Algumas vias de administração, então oral, com extratos e cápsulas, tópico, adesivo e creme, nasal, inalado, vaginal, muito impactante para endometriose, que é difícil de achar no Brasil, mas de vez em quando encontra, e a via retal. Então, vou trazer aqui uma formulação, porque é a que mais tem resposta em termos de... Se a gente puder pegar uma proporção, para mim seria entre 20 e 25 para 1, porque eu consigo atingir uma resposta na maioria das indicações. Não é a única, não deve ser a única, tem outras, mas como achar inicialmente a dose de CBD pode ser um pouco mais desafiadora, eu resolvi trazer esse dado aqui. Então, dose inicial. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei aqui do site do Realm of Caring, tá? Que tem um estudo observacional com Johns Hopkins, é uma associação americana de pacientes que tem lá suas tabelinhas para dose. Lá eles chegam a 200 por dia no
nos adultos, e nas crianças eles mantêm, eles deixam meio aberto, não tem um jeito certo, tá? Não tem uma quantidade máxima que eles colocam lá para a criança. Mas na minha prática clínica eu vejo que as respostas vêm entre 2 e 6, mas principalmente entre 4 e 6 miligramas quilo dia, tá? Essa aqui é só a dose inicial. E aqui é uma média observada dos outros pacientes. Então, meus pacientes têm menos de 25 quilos, a média deles é 100, aqui entre 25 e 45, a média é 150, e a média dos meus pacientes adultos são 300. Essa é a média, de 200, desculpa. Tem paciente que responde com 20, tem paciente que precisa de 400. Então, não tem uma dose certa, não tem uma dose certa, não tem e não vai ter. Isso toda hora, não, mas e mais ou menos, para ansiedade, esquece. Se a gente ainda ficar tentando achar esse pelo em ovo, a gente não vai sair do lugar. Então, como é que faz? Se não tem uma tabelinha para a gente seguir. A gente vai começar baixo, vai aumentar devagarzinho e vai aguardar, esperar 2, 3 dias, pelo menos, para a gente ver se o aumento teve uma resposta. Uma questão aqui de algumas considerações iniciais é questionar a experiência anterior com o uso de canabinoides. Por quê? Dependendo da resposta do paciente, você vai tomar uma decisão se você quer ser mais conservador ou não, ou se você quer tomar alguma conduta em específico com base nessa informação recebida. Lembrando, doses são personalizadas, não tem dose pré-definida, apesar do CFM mencionar, né, que na resolução 213 de 2014, essa quantidade, 2,5 a 25, eu acho que a chance de se ter um efeito colateral é grande. Se eu dar essa quantidade de 2,5 miligrama quilo dia para uma criança autista, a chance dessa criança ter um efeito colateral é muito grande. Então, sugiro não considerar isso aqui, não. A terapia canabinoide, ela tem que ser incluída como terapia adjuvante, não pode ficar mudando medicamento de outros colegas. Quiser desmamar, fala com o colega que prescreveu, orienta o paciente a procurar, mantém uma boa relação com os outros profissionais de saúde. E, inicialmente, ela não deve substituir os tratamentos iniciais. Em alguns lugares fala para não passar de 30 o consumo de THC por dia, cada paciente vai precisar de uma quantidade diferente. O efeito entourage, a gente vê que os produtos full spectrum têm menos efeitos colaterais e maior efetividade. E como eu mencionei, produtos de 20 a 25 para 1 trazem resultados na maioria das indicações clínicas. O THC ele diminui o impacto da psicoatividade do THC. E efeitos adversos do THC, como fadiga, taquicardia e tontura, eles são evitáveis se a gente tem um approach mais conservador. Isso aqui é algo interno que eu fiz para minha equipe, compartilho com colegas sempre que me pedem, mas não é um protocolo. Isso aqui é um guideline. A base eu usei do Realm of Caring e a divisão dos dias eu fiz um pouquinho diferente. Eu fui um pouquinho mais rápida do que eles normalmente são. Mas a base é a mesma. Começar com 20 a 25 por dia. E das crianças, a média das minhas crianças são 150, tá? Entre 25 e 45 quilos. Metabolismo. Eu não vou entrar nessa área de forma detalhada, mas o que é importante? Perguntar para o paciente quais medicações ele está usando, as medicações alopáticas principalmente, entender se alguma dessas medicações ou desses produtos, eles são metabolizados pelas enzimas do citocromo P450, que ficam no fígado, e observar, não é para não tomar, mas vamos dizer que os canabinoides, eles influenciam algumas dessas enzimas, tá? Do citocromo, não todas. Mas vamos imaginar que o paciente está tomando uma medicação que é metabolizada numa dessas enzimas que os canabinoides, eles impactam, tá? E eu vou deixar impacto, porque às vezes impacta de uma maneira a aumentar o nível sérico, e outras de diminuir o nível sérico, não vou usar a palavra impactar. Se você vê que existe a possibilidade desse impacto, a sugestão é falar para o paciente, ler a bula do remédio e observar se tem os efeitos colaterais desse remédio. Tem que considerar o aumento e a diminuição, tá? Por quê? Porque é o que a gente vê na vida real. A gente vê
Deixa eu ver aqui. Aí não estou achando a minha tabela, mas daqui a pouco ela aparece. Na vida real, o nível sérico dos medicamentos que são metabolizados nessas enzimas podem aumentar e diminuir. Então, não necessariamente você vai tirar os medicamentos ou deixar de dar, porque pode sofrer uma influência. Mas também tem que observar não só os efeitos do aumento do nível sérico, como a diminuição do nível sérico também. Porque dependendo de como os canabinoides influenciam essa metabolização, pode ser que o composto ativo não seja gerado o componente ativo por meio dessa metabolização. Considerar muitos anticoagulantes, porque é uma precaução, não temos estudos em humanos, mas em animais tem um estudo que mostra que existe a possibilidade dos canabinoides influenciarem a cadeia de coagulação. Os benzodiazepínicos, principalmente os de meia-vida longa, hipotensores, os canabinoides eles têm um grande potencial de levar a hipotensão por vasodilatação e também a hipoglicemia. Então, cuidado os pacientes que estiverem usando esses medicamentos, esses produtos. Medicamentos ou produtos que levam a isso. Efeitos adversos. Os óleos ricos em CBD, alteração da consistência das fezes, que normalmente passa em alguns dias. Sonolência. Uma questão aqui é com relação a probióticos. Os pacientes que já chegam no consultório mencionando essa questão, ou eles não evacuam diariamente, ou a consistência das fezes não está certa. Assim, a evacuação tem que ser igual de cachorro. Cachorro vai fazer fezes, ele não precisa limpar. Ele não precisa limpar. Ele é aquela consistência que a gente está buscando no nosso paciente. Nem firme demais e nem com uma consistência pastosa. A gente não está buscando isso. Os probióticos ajudam bastante nessa questão. Sonolência diminui dose, hipotensão diminui dose, diminui e deixa mais espaçado o aumento. Com relação ao THC, aos produtos ricos em THC, ansiedade, síndrome do pânico, sonolência e boca seca. São os efeitos adversos. Com relação ao acompanhamento, ou você faz com uma equipe de saúde, e aí pode ser um suporte contínuo, ou sem equipe de saúde, que aí é o médico com quem está ali fazendo a parte de assessoria para esse médico. Isso aqui é um desafio, por quê? É difícil do médico conseguir fazer ajuste terapêutico a cada dia, a cada 2 dias. Normalmente o paciente vai no médico, vai voltar daqui 3 meses. Cannabis, às vezes eu falo com o meu paciente a cada 2 dias, ou minha equipe. Então, eu acho que vale a pena considerar contar com uma equipe para fazer esse trabalho de forma mais efetiva. Monitoramento e ajuste terapêutico. Então, o que a gente observa quando a gente está fazendo esse acompanhamento terapêutico? Se o paciente está letárgico, se ele agitou, se ele mudou o hábito intestinal, se ele teve tontura ou sinais de hipotensão, sinais de hipoglicemia, está suando frio, está com tontura, não está se sentindo bem. Será que esse paciente não está tendo hipoglicemia? E quais parâmetros a gente acompanha? Dor, ansiedade, cognição, alteração do apetite, sono, náusea e vômito. E depende do caso, outras coisas. Por exemplo, você está tratando um paciente com psoríase, você vai colocar aqui que você, toda vez que você for contatar esse paciente, você vai querer saber o número de lesões, o tamanho das lesões. Então, vamos dizer que cada doença ou cada transtorno, a gente vai observar sinais e sintomas relacionados ao sistema endocannabinoide que possam sofrer influência pela terapia, que pode ser amenizada ou não com essa terapia. Que no acompanhamento terapêutico também, uma questão muito central é o ajuste personalizado. Aqui na minha clínica ele é feito por meio da equipe, mas isso deve ser feito um dia de forma autônoma. E como que a gente faz isso? A gente busca as informações, principalmente as relacionadas com o sistema endocannabinoide, e a gente dá orientações de ajuste de acordo, não só com a questão da terapia canabinoide, mas também com relação à alimentação, mudança de estilo de vida, o movimento, o pensamento, o alimento, está diminuindo o estressor, não está. Então, essa é a hora da gente questionar.
E a percepção do paciente e cuidador é fundamental. O que isso aqui quer dizer? No caso dos pacientes, por exemplo, autistas ou pacientes com síndrome, com doença de Alzheimer, os cuidadores ou os terapeutas, eles acabam percebendo antes do que os familiares. No caso das crianças, a gente consegue observar mais destreza, a gente consegue ver já alguns movimentos mais finos, movimentação melhor do paciente. Mas qualquer um desses ajustes, a gente precisa observar. Antes, o que o paciente está mostrando, o que o cuidador está falando, antes da gente sugerir qualquer ajuste. Esses ajustes, eles têm que ser muito cuidadosos. Eles têm que ser conservador. Então, como normalmente isso é feito? Bom, primeiramente, os canabinoides, eles, obviamente, têm um impacto muito grande, mas tem duas questões em específico que vale muito a pena a gente observar. Por exemplo, quando a gente vai decidir um produto específico, se ele é rico em CBD, se ele é rico em THC, se é um produto 1 para 1, ou se eu vou pegar um rico em CBD e um rico em THC e vou modulando separadamente para ver qual que é a demanda, qual que é a demanda desse paciente, até para a gente conseguir ter a melhor forma de fazer esse cuidado. Desculpa, eu estava com barulho aqui. Então, vamos lá. Então, outra questão que a gente deve observar quando fazendo esse ajuste terapêutico. Então, falei para vocês do CBD e do THC. Então, quando que a gente considera usar o THC antes de pensar no CBD? E, de novo, isso é uma prática minha, não é uma prática de todo mundo, mas eu considero aqui o THC em pacientes que têm anorexia ou desafios caquexia, anorexia. Em alguns casos eu evito os canabinoides porque sozinhos, o CBD, desculpa. Por que eu evito o CBD nesses casos? Porque o CBD, em alguns pacientes, ele diminui o apetite. Se o paciente já está com caquexia ou anorexia, só o CBD pode não ser o ideal. Não estou falando que não seja eficiente, não possa ser usado e nem que não tenha resposta. Mas é uma consideração, porque a minha preocupação é que o paciente fique com um apetite menor e que não coma, tá? Essa é uma questão. E pacientes que têm glaucoma, tá? Existe uma questão ali de mecanismo, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas os pacientes com glaucoma, eu não prescrevo o óleo rico em CBD. Todo o resto eu considero, tá? Então, se não são pacientes que eu tenho uma preocupação que vão ficar com um apetite menor por causa do óleo rico em CBD, tirando esse e os pacientes com glaucoma, os outros eu principalmente começo com o óleo rico em CBD na proporção 20 para 1 ou em outra proporção que eu tenho em mãos, desde que seja mais CBD do que THC. Por que eu faço isso? Nem todos os pacientes se sentem à vontade com a psicoatividade do THC. E eu consigo ter uma boa resposta com óleo rico em CBD na grande maioria dos casos. E nos casos que eu não consigo ter essa resposta, eu considero a inclusão do THC. Até quando eu espero essa resposta? Depende do quanto você está confortável, depende da paciência ou da pressa do cuidador ou do paciente. Então, tem pacientes tem pacientes que chegam rápido, tem pacientes que precisam testar 4, 5, 6 produtos até achar o produto certo. E tem pacientes que ficam meses até achar a quantidade certa desse produto. Então, já partindo aqui da base de que não é fácil. A gente tem que fazer esse alinhamento de expectativa. Eu, normalmente, quando eu sei o que o paciente está usando, então, normalmente, os produtos importados ou os óleos da Abraça, eu tenho melhor essa quantidade já nas mãos, né? Mas considerando aqui o produto importado, eu busco usar a média dos meus pacientes para ser um ponto de reavaliação. Então, normalmente, os produtos isolados, dos produtos full spectrum importados, 20 a 25 para 1, eu vejo que a minha média nos pacientes adultos, 200 miligramas por dia. Então, até chegar 200 miligramas,
Nem sempre eu consigo chegar, às vezes já resolveu antes, você não precisa aumentar, tá? Outra coisa, tá aumentando, começou com uma dose baixa, tá aumentando, teve resposta, não precisa aumentar mais, é aquilo ali, não gaste seu produto à toa. Agora, com relação a esse aumento, eu normalmente falo para o paciente que eu vou ter realmente uma noção da efetividade ou não desse tratamento, ou se a gente deve continuar tentando, depois de 2 meses de cuidado, tá? De novo, não é escrito na pedra, não é, isso é da mão de cada um tem a sua experiência, mas 2 meses é o que eu me sinto à vontade para dizer, olha, vamos tentar mais um pouco ou não vamos tentar. E vou subindo, normalmente eu reavalio quando o paciente chega a 200 miligramas, se o paciente não teve resposta, eu considero trocar para um outro produto rico em CBD. Se eu fiz 2 ou 3 trocas, depende da quantidade de resposta, ou eu troco ou eu adiciono. E se eu tentar X produtos diferentes, aí depende do caso. Rico em CBD e não tiver resposta, quando eu considero a adição do THC. Tem pacientes que já chegam no consultório usando THC e eu mantenho, sempre buscando redução de danos, sempre buscando formas mais naturais e menos perigosas da gente ter os resultados de bem-estar que a gente está buscando. Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. Desmame de alopáticos. Quando é que consideramos um desmame de alopáticos? A gente vai analisar e ver se o paciente tem alguma resposta clínica. Se, por exemplo, o paciente está usando os canabinoides para manejo ou para alívio da sua ansiedade, melhora da sua insônia, e agora ele começou a ficar cansado no outro dia da manhã, ele está dormindo muito bem, mas ele está ficando cansado, esse, por exemplo, é um gatilho. Ou não, olha, eu estou dormindo mais rápido, eu estou sentindo que eu não estou precisando dessa quantidade de benzodiazepínico. Tem que questionar o paciente. E se observar alguma melhora clínica ou algum efeito colateral que pontue para um excesso de produto, por exemplo, o paciente que usa benzodiazepínico ou algum indutor do sono, começa a usar os canabinoides, começa a dormir melhor, mas depois de alguns dias fica com sonolência de manhã. Isso é um sinal para eu avaliar aqui com a equipe se a gente já não consegue desmamar os alopáticos. Não pode mudar a prescrição do colega. Não pode falar para o paciente parar de tomar produto que algum outro profissional passou. Pegue o número do profissional e liga. Ah, mas perdeu contato. Pois faça o paciente escrever, fale com o seu advogado de direito de saúde, como que você vai incluir isso no seu prontuário. Foram feitas diferentes tentativas de contato com o colega que fez a prescrição, documenta tudo, porque senão isso vai, assim, a gente pode criar um desconforto com uma equipe, o paciente criar um desconforto e estragar um relacionamento com o profissional, porque um não está falando com o outro. Então, acho que é importante a gente pontuar essa questão dos alopáticos. Como fazer, né? Agora, um ponto que a gente vai, assim, focar mais aqui o final, é o autocuidado. Eu diria que esse é um sumário do que a gente passou até agora, e eu vou dar um pouco mais de enfoque em consciência corporal e busca de autonomia, e aí a gente vai fazer uma revisão do que a gente falou até agora, dos pontos principais. Então, o autocuidado, ele vai depender de uma busca de consciência corporal ou uma observação do outro, né, no caso do manejo terapêutico. O autocuidado, se não tem cuidador, se o paciente está fazendo o seu próprio cuidado, de uma forma, e se o cuidado está sendo feito por o cuidador, tem que ser adaptado. Mas, de uma maneira geral, se for o paciente que estiver fazendo o seu cuidado, existe a necessidade de uma consciência corporal, e a gente precisa fazer exercício para isso ser desenvolvido. Então, por exemplo, meditação guiada tem muito esse perfil da gente fazer, por exemplo, não todos, né? Cada um vai ter alguém que vai fazer algum aplicativo, algum vídeo, mas normalmente eles falam para fazer um scanner do seu corpo. O Headspace tem isso. É pegar e vai imaginar que você está passando num scanner.
vai passando no scanner. Como é que tá meu... Nossa, minha testa tá enrugada. Nossa, meu olho tá um pouquinho esquisito do lado direito. Nossa, minha boca tá seca, tomou um pouco de água. E minha garganta, não sei, tô sentindo alguma coisa diferente. Até para você conseguir comparar depois se você está melhor ou pior do que a situação que você estava antes. Então, isso demora tempo demais para você aprender. Mas não tem outro jeito. O ajuste das doses vai depender de você sentir, ou do seu paciente sentir o que está passando com ele. Se ele não tem esse hábito de observar o que ele está sentindo, ele não tem o hábito de observar se ele está com a cara enrugada, todo tenso, se ele não tem o hábito de ver que ele está toda hora com o corpo, com o ombro duro, se ele não tem essa percepção, como é que a pessoa vai ajustar a dose? Claro, quando a gente está falando do cuidado pelo cuidador e pelo familiar, vai ser mais de observar o outro, né? Prestar mais atenção no paciente. Mas quando o cuidado é feito pelo próprio paciente, essa consciência corporal é essencial, porque só assim ele vai saber como que o óleo rico em CBD age no seu corpo, o óleo rico em THC, um produto com terpeno ou flavonoide diferente, cada um tem seu potencial terapêutico, mas de uma maneira geral, consciência corporal, muita meditação guiada, tem que fazer todo dia, 6, 7 vezes por semana. Eu não consigo. Tira essa palavra da sua vida, consegue, quebra em pedaços. As coisas que você não consegue fazer na sua vida, quebra em pedacinhos. Eu não consigo fazer 20 minutos de meditação, pois faça 2. Faz 2, depois você faz 3. Hoje eu não consegui, fico brava. Não pode ficar brava. Tem que ter empatia por você mesmo. Você vai chegar lá. Você pode ter certeza que se você insistir, você vai chegar lá. Tem um monte de gente que chega lá. Olha o impacto que os médicos integrativos, os nutrólogos, os ortomoleculares, eles estão fazendo uma revolução na medicina. Esses profissionais, às vezes, não têm tempo, 6 meses você precisa ligar antes para ter uma consulta. É porque funciona demais. Então, essa consciência corporal vai além da dose dos canabinoides. A consciência corporal é você observar qual que foi o impacto no seu dia a dia do meio pão com glúten que você comeu de manhã. É esse nível de consciência corporal. É o que aquele amigo seu que é tóxico faz no seu corpo. Você fica com ansiedade antes de você ver essa pessoa, ou você vai falar com o seu chefe, aquilo ali você já vai tremendo, você tem dor de barriga. Você quer isso para a sua vida? Você só vai saber se você quer, se você souber o que você quer, o que você deixa de querer, se você souber observar assim, as indicações que seu corpo está dando em determinadas situações. Muitas vezes a gente escuta, né? Olha, o intestino é o nosso segundo cérebro. Na realidade, eu acho que talvez seja até o primeiro, porque, assim, busque escutar a sua barriga e o seu intestino. Aquela sensação de você ver uma pessoa, você não sei, aquilo ali não está descendo. Você nem falou com a pessoa, aquilo ali está esquisito para você. Isso, e aí depois a gente se arrepende de não ter escutado, não ter escutado o nosso corpo. O corpo ele vai falando com a gente, mas para isso a gente precisa querer escutar. E a consciência corporal é isso. Primeiro você escutar, você prestar atenção. Nossa, eu vou naquele ambiente, eu sinto que eu saio toda tensa de lá. E aí você vai começando a tomar decisões com base no que você gosta e no que você deixa de gostar. Busca de autonomia. Então, busca de autonomia é o seguinte: é a gente não terceirizar a nossa saúde por os outros. Claro que eu estou falando aqui de pacientes que podem se cuidar, não os que têm cuidador e familiares ajudando no cuidado, mas a gente tem que buscar autonomia sempre que possível. E dos pacientes que têm um cuidador e um familiar, deles verem qual tipo de autonomia que eles podem ter. É uma criança autista que agora vai poder tomar banho sozinha? Não, é um idoso que agora come sozinho, antes não comia. Então, a autonomia varia muito de paciente para paciente, mas a busca pela autonomia que é o importante aqui, não é 100% de autonomia. Nos canabinoides, a gente não cura nada, não podemos falar, a gente não pode falar isso. O que a gente está buscando com os canabinoides é única e exclusivamente uma melhor qualidade de vida.
Claro que ameniza sintomas, claro que as pessoas ficam mais plenas e têm mais paciência com as coisas, e dormem melhor, etc, etc. Mas a gente não pode falar que a cannabis vai curar as coisas, que a gente não tem esse estudo. Mas o que a gente pode dizer é que se fizer direitinho o cuidado, diminuindo o produto inflamatório, diminuindo o estressor, melhorando os seus hábitos de vida, a chance de dar certo é muito maior do que antes. E, assim, casos crônicos refratários, eu sou muito honesta para os meus pacientes. Não espero que resolva. Pode ser um milagre do paciente que tem fibromialgia há 20 anos, comendo McDonald's dá certo? Pode acontecer essa sorte, esse milagre, não sei qual que é o nome, pode. Está resolvendo? Provavelmente não. Os pacientes diagnosticados com fibromialgia muitas vezes têm dificuldade de lidar com a parte emocional, porque a pessoa está toda hora com dor. Se não tem uma ferramenta, se não faz um exercício, é difícil só a cannabis sustentar esse cuidado. E a gente está querendo mudanças que sejam de alto impacto no longo prazo, não só no curto prazo. A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório já estavam tampando o sol com a peneira e enxugando o gelo antes de chegar aqui. Eu não tomo decisão, não tomo, é muita responsabilidade para mim, e eu não tomo essa decisão, nem é só pela minha responsabilidade, porque eu não consigo estar na casa dos meus pacientes, mas porque eu sei que se não tiver essa liderança do paciente, cuidador e familiar, não vamos sair do lugar da melhor forma possível. Não é a mesma coisa quando isso não muda. E considerar a gente mudar da família. Por quê? Senão vai ter um tomando leite de amêndoa feito no voal e o outro tomando leite de caixinha. E aquilo ali é difícil de mudar hábito quando a pessoa que está sentada do seu lado não está entendendo que você está fazendo aquilo, não está entendendo qual que é a vantagem. Então, a gente tem que se comunicar com as pessoas que estão próximas, comunicar com a escolinha. Mas por que não? Olha, leite inflamatório. Ah, mas por que não pode a merenda? O glúten inflamatório não faz bem. Eu vou repassar a Talpan, mas essa busca de autonomia vai depender do estudo das pessoas, vai depender da pessoa ir atrás da receita de comida, vai depender da pessoa procurar um psicólogo, procurar um terapeuta. Então, eu acho que é importante a gente ter essas considerações aqui. Por quê? Porque eu quero que as pessoas não dependam da equipe de saúde dessa forma, terceirizando. As decisões têm que ser tomadas pelo paciente, claro, com base em recomendações da equipe de saúde, mas a tomada de decisão, o paciente tem que ter essa autonomia, ou o cuidador ou familiar de tomar essa decisão. Então, na minha clínica, tem 4 partes de cuidado. Tem o acolhimento, a triagem, a consulta, ou a passagem de caso, depende de como o paciente chegou até a gente, e o acompanhamento terapêutico que dura 1 mês. Por que eu coloquei 1 mês, eu e a equipe, a gente decidiu nesse número? Porque é a média do que a gente vê que os pacientes precisam para aprender essa autonomia. Tem paciente que fica com a gente 8 meses, tem paciente que fica com a gente 4. A gente tem um cuidado depois, se o paciente quer ficar mais tempo. A gente não estimula ele a ficar mais tempo, porque a gente quer estimular ele a ter autonomia, por isso que é 30 dias e ponto. Mas se precisar, a gente faz um cuidado maior, que nem todo mundo tem a possibilidade de aprender nesse período de 30 dias. Por que tem isso? Para as pessoas ficarem independentes. Então, ensinar os outros é muito mais difícil. Se um manda e o outro obedece, e aí era fácil, eu ia falar, eu mando fazer isso, a pessoa obedece. Na cannabis não tem manda e obedece. Porque se eu mandar e a pessoa obedecer, a chance de dar errado é muito grande. Quem tem que saber a hora que aumenta é quem está do lado, é quem está usando. Claro que tem um guideline aqui, uma sugestão inicial, mas aos poucos começou a aumentar a dose, então começa pela dose menor possível, principalmente se você não sabe o que tem ali dentro. Mas eu vou fazer um produto, 1 para 1, de uma associação que não tem certificado de análise. Comece com 1 gota. Ah, não, mas está grosso aqui. Dilui, vai diluindo, pergunta
o cultivador, qual que é a menor dose que eu posso começar? Aumenta a cada 2, 3 dias. Se é uma gota que você começou, faça 2, depois vai aumentando aos pouquinhos, fale com o seu médico, veja qual a melhor forma de aumentar, mas seja conservador nesse aumento. Não crie, sabe, um desafio em termos de efeito colateral de uma forma desnecessária para o seu paciente. Então, resumindo aqui, que existe a necessidade de considerar alguns pontos importantes antes da prescrição com cannabis. Como está seu terreno biológico? Como está a sua ingesta de produtos inflamatórios? Tem toda uma questão para analisar. Como que a gente vai fazer essa consideração? A gente pode dividir isso em 3 pilares, que é pensamento, alimento e movimento. Se a gente tiver esses 3 organizados, estruturados, quando a gente for para a próxima caixinha, que é a prescrição de cannabis, a chance da cannabis ter uma resposta melhor aumenta. Quer dizer que a cannabis não vai ter melhora? Não, você pode dar sorte que você continua comendo pão de queijo e colocando açúcar no seu café, mesmo enxugando gelo, a cannabis diminui a sua dor. Maravilhoso. Uma sorte maravilhoso. Tá tampando a solda com a peneira? Tá, porque a gente já sabe que comida inflamatória gera mais dor. Mas se você está satisfeito com isso, é a sua qualidade de vida. Agora, você quer resolver ou melhorar o máximo possível, a gente tem que ajustar esses 3 pilares, que são no pensamento. É fortalecer a sua resiliência, é fazer exercícios de autoestima, é fazer meditação guiada, é ter palavras positivas e atitudes positivas. Percebe, se algum vira para você e fala, tá toda hora reclamando, ela só reclama, ele só tudo é negativo, parou. Pensa 10 vezes antes de falar alguma coisa. Se você acha que você vai falar alguma coisa negativa, muda, fala, escreve, faz outra coisa, mas não fica colocando aquela energia para fora. Veja a forma de você trazer esse desafio para o mundo já com uma solução. Isso vai te causar menos desafios no seu dia a dia em termos de saúde mental e bem-estar. Então, o P também tem a questão da higiene do sono, diminuição dos estressores, melhorar o relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos, e buscar a felicidade. Tem que ser de uma forma ativa. Não sai da cama se não tiver um sorrisão. Não tem motivo. Pensa num bichinho que você gosta, num animalzinho, numa situação, e saia da sua cama com um sorrisão. Mas é mentira, é falso, não importa. Faz que uma hora você vai acreditar. A felicidade você tem que ir atrás, você tem que acreditar que você é feliz. Você coloca o sorrisão, mesmo quando você não está querendo sorrir, você vai ver que aquilo ali vai pegando. Você tem uma frase em inglês que chama fake it until you make it. Você vai fazendo um negócio, repetindo, aquele negócio vira real na sua cabeça. A estrutura humana é assim. Você repetiu, você acredita. Então, se você acreditar que você é feliz, se colocar um sorrisão, a chance de você ser feliz é muito grande. Mas tem que ser toda hora. Tem que ter aquilo ali refletindo com uma certa constância na sua cabeça. O A, substituição de leite de animal, qualquer leite animal. Mas cabra, mas não sei o quê. Leite animal é para animais. Pegue um leite vegetal, tenha uma relação com a sua comida. Se você puder fazer o seu leite vegetal, melhor. Tem um monte de queijo legal por aí, vegano. Procura no iFood que tem, se você estiver em São Paulo. Mas vai buscando receitas sobre a substituição de leite animal e derivados. Uma outra questão, o glúten. Extremamente inflamatório, pode impactar negativamente nas suas células intestinais, diminuir a absorção de nutrientes importantes. Não adianta você estar comendo a melhor comida orgânica, a melhor cannabis, a melhor terapia psicológica, fazendo tudo. E tá ali comendo uma comida inflamatória que está absorvendo, que até essas comidas maravilhosas que você está comendo sejam absorvidas, que está tudo inflamado. Então, o glúten assim, é algo extremamente importante ser considerado de não estar. Substitui por pão sem glúten, massa sem glúten. Seu glúten, açúcares e adoçantes, não tem espaço.
Quem está querendo bem-estar e saúde não tem espaço para açúcar e adoçante. Busque fontes, se você quer um docinho, tem tâmara, tem cacau, tem a calda de agave, que, claro, nada disso de forma exagerada. Vai comer alguma coisa com açúcar mais alto, como o agave, usa fibra, coloca um chia, coloca uma farinha de linhaça, tenta achar formas de trazer a fibra para o seu dia a dia, e também os probióticos. Pode comprar um probiótico específico com cepas específicas, ou pode fazer probiótico em casa. Tem várias receitas de probiótico que podem ser feitas em casa. Esse é o A do alimento, então adição também de fermentados e germinados na alimentação, retirada de soja, de produtos industrializados e produtos embutidos. E um último ponto é do movimento. Se possível, suar 6 dias por semana por 20 minutos. Se você demora 2 minutos para suar ou 10 minutos, aí vai depender da sua constituição corporal, mas para você manter pelo menos 20 minutos aí de exercício. No final aqui da minha aula, vou deixar aqui minhas informações, a minha equipe me ajuda com dúvidas, tanto no telefone que está aqui, quanto nas minhas redes sociais. Queria agradecer muito essa dedicação de vocês estarem assistindo às aulas, sejam agentes de transformação, não guardem essas informações para você, conversem com todo mundo, converse com o motorista do Uber, converse com a pessoa da padaria, converse com o seu tio no churrasco, converse com sua mãe, espalhe essa informação e transforme. Não precisa ser médico para salvar a vida, você só precisa ter a informação certa na mão. Então, use isso para impactar. E vocês vão estar vendo essa aula um dia depois do aniversário do Padre Ticão. Então, trago aqui uma reflexão da luta toda que ele tinha, não só para a cannabis, mas vários desses componentes que a gente conversou aqui, que era importante para ele, que era importante melhorar a qualidade de vida, mas não só pela cannabis ou por alguma outra terapia que ele apoiasse, mas de você mudar o seu estilo de vida e fazer a coisa acontecer de forma real, sem enxugar gelo. Não tem mais como, as pessoas já estão sofrendo demais. Se a gente não falar que sem essas alterações a gente não vai ter resposta, a gente vai estar criando uma expectativa que é irreal, de que a cannabis é um milagre. Não é milagre. A cannabis vai funcionar se o corpo estiver pronto para receber essa. E pode ser que funcione, deu sorte, não mudou nada e deu sorte. Mas considerar em todos esses casos o que pode ser alterado e pensar na estratégia e no planejamento da sua vida pessoal e profissional, porque senão a gente não vai resolver. Se é o seu trabalho que te incomoda todo dia, porque ele não está alinhado ao seu propósito, considere se esse é o trabalho para você, ou se você quiser ficar nessa energia com pessoas que não têm o mesmo propósito seu. Você quer? Se for isso, ok, às vezes você não tem outra opção e você vai ter que achar uma ferramenta que te segure ali. Faça meditação, exercício 6 vezes por dia, alimentação, terapia, você vai ter outras ferramentas, mas considerar que a cannabis não é uma bala de prata. Então, cannabis é um desafio de comunicação, não é de ciência, compartilhe isso com todo mundo. Queria agradecer mais uma vez o convite e muito agradecida de vocês estarem estudando esse assunto. Tenham uma ótima noite a todos e bons estudos.